Hoje só um ponto, mas um super ponto. O Evangelho da Mulher Adúltera, cheio de questões, cheio de dúvidas, passagens lá dentro que às vezes não se encaixam. Vamos explorar o Evangelho da Mulher Adúltera. Primeira leitura é o capítulo 13 de Daniel, conta a história de Susana. Nós não leremos essa passagem, é um texto essencialmente narrativo. Convido você que está em casa, bem ou mal preso em casa, de quarentena, pegue a sua Bíblia. Leia esse capítulo 13, aliás, leia a Bíblia, aproveite que você está em casa, meio que sem fazer nada, leia a Bíblia. Nessa passagem, Susana é acusada injustamente de cometer adultério. Qual é a graça da menção dessa leitura aqui hoje? É a diferença entre o que aconteceu com Susana, em que ela de fato não cometeu adultério e ia ser condenada injustamente, e o que acontece no Evangelho. Lembrando, aqui Susana não cometeu adultério. Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo espetacular, recorrente na liturgia diária. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, é o que nós estamos passando, pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, pois o Senhor está comigo. Nenhum mal eu temerei. O Senhor é o pastor que me conduz, é o Senhor que conduz, não é a ciência, não são as lideranças do nosso povo, é o Senhor que nos conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, mesmo que eu passe. Não existe promessa de que a gente não passará pelo vale tenebroso. Nós passaremos e estamos passando pelo vale tenebroso. Nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vos ungis minha cabeça e meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Finalmente a gente chega ao Evangelho, um Evangelho famoso, conhecido, é a passagem da mulher adúltera. Vamos lê-lo primeiro. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar estas mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno, podes ir, e de agora em diante não peques mais. Vamos lá então, vamos começar então pelo que a gente não vai olhar. Não vamos dar nenhum tipo de atenção ao, por exemplo, o fato de isso tudo acontecer de madrugada. Com certeza quer dizer coisas. A gente só não vai investigar o que é isso. Também não vamos dar uma olhada no fato de Jesus ficar escrevendo na areia. Certamente quer dizer coisas, tem 1000 teorias do que Jesus escrevia, por que escrevia, mas não é isso que a gente vai olhar agora. Também não vamos olhar algumas outras coisas menores, do tipo os mais velhos terem sido os que saíram primeiro. Vamos tentar ir direto para aquilo que realmente importa. Uma primeira coisa que para nós é fundamental. Nosso pressuposto é o de que aquela mulher era realmente adúltera. Primeiro, olha só, uma espécie de narrador oculto
menciona a mulher como já tendo sido surpreendida em adultério. Aqui não está nas palavras na boca dos mestres e dos fariseus. Quando vem os mestres da lei e os fariseus, o diálogo deles, frase deles, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Flagrante é uma palavra difícil de ser contornada. Então você tem uma espécie de narrador oculto, eles afirmando, e olha, para não ter a menor dúvida, vai que eles estão mentindo, queriam enganar Jesus, ser injustos com a mulher. O próprio Jesus fala aqui no final, não peques mais. Esse não peques mais, certamente é Jesus reconhecendo que aquela mulher era pecadora, e no contexto do Evangelho, pecadora de adultério. Pessoal, para todos os fins, ela é uma mulher efetivamente pecadora. Essa é a graça do Evangelho, tá, pessoal? Esse Evangelho perde completamente o poder dele se ela não fosse pecadora. Se Jesus simplesmente estivesse fazendo uma espécie de justiça humana, de um julgamento justo, perderia toda a graça. O que Jesus está fazendo aqui é exatamente viabilizando que uma mulher pecadora, e muito pecadora, flagrantemente pecadora, fosse perdoada. O primeiro aspecto na nossa análise, a gente tem que se ver nessa mulher e tem que se reconhecer nela como pecador, como realmente adúltero. E desse jeito, nessa circunstância, se reconhecendo adúltero, é que nós ficamos mais próximos da misericórdia de Jesus. Um segundo aspecto é como os mestres da lei e os fariseus abordaram Jesus. Eles vieram, claro, tentando testar Jesus, colocá-lo numa armadilha, porque eles queriam que Jesus descumprisse a lei de Moisés. No fundo, o que eles queriam era ver se Jesus ia ser piedoso com a mulher adúltera, mas ao mesmo tempo, ao ser piedoso, deixaria de cumprir a lei. O que a lei fala? A lei de Moisés. Aliás, pessoal, sempre que vocês lerem lei de Moisés, é a lei de Deus, tá? Quem deu esses mandamentos, essas ordens, foi o próprio Deus por meio de Moisés. Quem mandou apedrejar mulheres e homens também adúlteros foi Moisés. Foi o próprio Deus. Fato é que na lei de Deus, o que Deus tinha determinado é que homens e mulheres, no caso uma mulher adúltera nessa passagem, fosse sim apedrejada. Agora, o realmente surpreendente, aquilo que deveria nos encher de atenção e ficar perguntando o que Jesus quis dizer com isso, é a frase que ele fala e está aqui destacada em rosa. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. É uma frase que a gente conhece, está habituado a ela, para a gente soa até trivial, mas presta atenção em como essa frase é complicada no contexto aqui do Evangelho. Pela lei estrita, se uma mulher, ou se um homem, no caso a mulher, fosse pega em adultério, ela teria que ser apedrejada. Deus mandou que ela fosse apedrejada. Quando Jesus vira e fala, opa, mas quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, o que Jesus está fazendo é, de alguma forma, pegando aquela lei que não dependia de nenhuma circunstância externa. A mulher foi pega em adultério. Pouco importa se as pessoas ao redor eram adúlteras ou se Israel inteira era adúltera, ela foi pega em adultério. Ela tem que ser apedrejada. Jesus está, de alguma forma, relativizando a lei. O que será que isso quer dizer? Ele poderia ter feito isso? Não poderia ter feito isso? Tem um outro jeito de pensar. Tem um jeito que é o seguinte. E se Jesus, apesar de ter sido confrontado pelos mestres e fariseus com a lei de Moisés, estivesse agindo não de acordo com essa lei de Moisés, mas a lei espiritual, a lei perfeita, aquela lei que ele veio trazer? Como tratar disso? Será que então aí sim Jesus poderia relativizar como ele fez? Mas olha, mesmo essa lei espiritual que Jesus trouxe, que Jesus disse, ele disse, com todas as letras, que não ia tirar nenhum traço da lei. Absolutamente nenhum pingo do i sairia da lei. Então, mesmo se a gente considerasse aqui a lei espiritual, será que Jesus poderia, de alguma forma, relativizar o cumprimento da lei
dizendo que, olha, você só apedreja se você antes não tiver cometido pecado? Se a gente pudesse olhar essa situação em que a gente está visualmente, a gente teria essas duas caixinhas. De um lado, se Jesus estivesse aplicando a lei de Moisés é para aqueles não convertidos, é para os não cristãos. Ou, de outro lado, se ele estivesse aplicando a lei do Espírito. A lei do Espírito é para aqueles convertidos. Com muito mais calma, outro dia, a gente vai falar bem dessa distinção, o que é uma coisa, o que é outra. Cristãos não estão sujeitos à lei de Moisés, mas estão sujeitos à lei do Espírito. Puxa, mas cristãos não estão sujeitos, por exemplo, aos 10 mandamentos? Não, não estão. Eles estão sujeitos a uma lei do Espírito, que é muito mais profunda, muito mais completa. Essa é a lei da forma. Essa, a do Espírito, é a lei da essência. Só um exemplo rápido. Enquanto aqui você tem aquela frase que parece tão forte, amai o próximo como a ti mesmo. Não é isso que norteia o cristão. O que norteia o cristão na lei do Espírito é amai o próximo não como a ti mesmo, mas amai o próximo como Jesus amou. Mas voltando para o Evangelho, fato é que você tem essa dupla possibilidade de análise. Ou Jesus aplicando a lei de Moisés, é o que ele foi confrontado pelos mestres e fariseus, ou Jesus, já numa instância muito superior, aplicando a lei do Espírito. Em qualquer dos casos, tanto numa como na outra, como seria possível você passar por cima da lei, e de alguma forma relativizar aquilo que estava acontecendo com a mulher adúltera? E olha, não só Jesus relativiza, como ele ainda fala para ela ao final o seguinte: olha, eles te condenaram? Não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno, eu também. O que Jesus está dizendo aqui, quer você encare isso como lei de Moisés, quer como lei do Espírito, que Jesus só não condenou porque antes aqueles que estavam lá também não tinham condenado. Como explicar isso? Qual é o fundamento para Jesus fazer isso? Como é que ele pode fazer isso sem transgredir lei? Como é que ele pode, tanto a de Moisés quanto a do Espírito? Qual é o segredo para essa grande questão? O grande segredo, pessoal, é essa frasezinha simples, singela, que Tiago, lá no capítulo 2, resume com essas palavras: a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E essa misericórdia, pessoal, aí a gente vai precisar de um outro dia para poder falar verdadeiramente o que é misericórdia, que vai muito além de perdão, vai muito além de deixar as coisas passarem. Misericórdia, pessoal, ela triunfa sobre qualquer juízo. Ela triunfa sobre o juízo da lei de Moisés e ela triunfa não sobre a lei do Espírito. A misericórdia, ela é a própria lei do Espírito. Enquanto aqui a misericórdia consegue vencer a lei de Moisés, a misericórdia na lei do Espírito é a própria manifestação da vitória. Outro dia, com mais calma, a gente vai ver cada uma dessas coisas. O grande ponto é que para que você possa ter misericórdia, para que realmente você, eu estou falando com você agora, cristão, para que você possa ter misericórdia, essa misericórdia que triunfa sobre o juízo, a misericórdia da quinta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Que você possa ter essa misericórdia de verdade, você precisa estar dentro da lei do Espírito e ter o Espírito. Você precisa ter o Espírito pelas suas forças, pela sua capacidade. Você nunca vai conseguir. Você precisa estar aqui convertido de acordo com o Espírito, sendo guiado por Ele, para então poder ter misericórdia. E isso nos leva agora para, finalmente, o nosso ponto. Uma grande pergunta. Quem somos nós nesta passagem? Como a gente se vê dentro dessa passagem? Já falamos. Um bom jeito de se ver nessa passagem é se pondo no lugar da adúltera. Então, é isso mesmo, eu estou chamando você de adúltero, eu estou me chamando de adúltero. No fundo, eu estou nos chamando, a mim e a vocês, de pecadores, para que nós, por graça e não por merecimento nosso próprio, possamos ser salvos, perdoados por Jesus. Mas a passagem não é só isso.
A passagem não só não é só isso, como o que acontece de verdade nessa passagem vai muito além da pecadora. A pecadora, no extremo, nem é ela mesma que tem a misericórdia. Quem acaba tendo a misericórdia são aqueles que iam apedrejá-la e não apedrejaram. Por um minuto, se põe no lugar deles. Eles é que iam apedrejar. Eles é que achavam que estavam cumprindo a lei perfeitamente. De repente, Jesus faz para eles um apelo de misericórdia. Ainda que você tivesse na lei de Moisés, ou agora, sobretudo, na lei do Espírito, é Jesus fazendo um apelo de misericórdia. Pessoal, atenção. Se de fato a situação fosse como foi, inteira sob a lei de Moisés, numa situação em que as pessoas não tinham o Espírito Santo, a chance das pessoas jamais serem misericordiosas era total. E tanto isso é verdade que Israel não reconheceu Jesus quando veio. Agora, quando nós estamos onde estamos, sob a lei do Espírito, aquele Jesus que na passagem faz um apelo de misericórdia, esse em nós é o Espírito Santo. Nós temos que estar abertos de uma tal forma ao Espírito Santo para que nós, mesmo nas situações em que a misericórdia seja a última coisa que a gente fizesse, o Espírito Santo fale, nos mostre, nos ilumine para nós sermos misericordiosos. Muito bem, quem somos nós nesta passagem? Se veja assim no lugar da adúltera, como que recebendo perdão por graça, mas se veja no lugar dos fariseus e mestres da lei, como recebendo, como que por ação do Espírito Santo, um apelo à misericórdia.